História da cristandade se deu no século XVI, quando a Inglaterra vivia um clima de tensão, de oscilação entre o ser protestante e o ser católico. Antes dela subir ao poder, a sua irmã, Ana Bolena, era cristã e queria seguir a Jesus e servir ao Senhor. Logo após um período, ela mesma, Maria Bolena, entra no poder. E o seu nome já não era mais conhecido como Maria Bolena, e sim como Maria a Sanguinária, porque ela perseguia os cristãos e queria exterminá-los. Um destes cristãos perseguido foi um homem importante para que a palavra de Deus fosse traduzida para o inglês. Ele é conhecido pelo seu nome e pelo seu sobrenome, principalmente, William Tyndale, o homem que traduziu a Bíblia para o inglês, trazendo então a palavra de Deus para o povo da Inglaterra. E foi perseguido por esta rainha. E no seu livro, John Foxe faz questão de registrar, no livro dos Mártires, ele faz questão de registrar cada ato daquela execução. E à medida que lemos aquele ato, aqueles atos, podemos sentir a dor, e ao mesmo tempo que a dor, a aflição, a angústia do corpo, a leveza de uma alma crente em Jesus. John Foxe faz o relato de que William Tyndale foi colocado em praça pública e 3 níveis de madeira para queimá-lo. Ao primeiro nível ser aceso, registra-se a respeito dele que ele orava: Senhor, recebe a minha alma contigo. Tem compaixão destes que são algozes. E ao mesmo tempo que assim orava, ele pedia às pessoas que estavam ali: não fiquem me olhando, ateiem a segunda fogueira. E atearam a segunda fogueira, e aquele fogo já partia para todo o seu corpo, vindo ao pescoço. E já não se ouvindo tanto a voz de William Tyndale, verificava-se os gestos dele batendo no seu corpo, e nos seus gritos ainda se fazia nítida a oração: acolhe a minha alma, Senhor, acolhe a minha alma. Até que a terceira fogueira é acesa, já não se ouvia a voz, via-se o seu braço ainda batendo no seu peito, e conforme ele ia se consumindo naquele fogo, aquele braço cola ao seu corpo. Enquanto um braço cola ao corpo, ele continua a bater com o outro braço, até que um de seus braços chega a cair, até que ele se prostra. E por meia hora todos ficaram olhando ele prostrado, queimando. Ali a rainha pensava ter silenciado o evangelho. Ali a rainha pensava que não haveria paz para aquele homem. No século XVII vai surgir a alcunha dos puritanos na Inglaterra. Mas John Foxe registra no seu livro que antes dos puritanos já existiam puritanos. Homens que confiavam no Senhor, no meio das labaredas, das trevas, das lutas, das angústias, já existiam pessoas que confiavam no Senhor. E eu gostaria de pensar com você hoje a respeito disso, de servos que confiam no Senhor em meio às labaredas deste mundo tenebroso. Convido você para ler comigo a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. A partir do versículo 31, nós vamos até o final deste capítulo. Paulo aos Romanos, no capítulo 8. A partir do versículo 31. Romanos 8, 31.
Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus bondoso, eis a tua palavra. Os nossos corações, ó Pai, neste mundo tenebroso, as nossas vidas recebem, Senhor, labaredas que querem nos consumir. Porém, diante da tua palavra, Senhor, nos prostramos para cobrarmos ânimo, para que, Senhor, em nome de Jesus, sermos consumidos sim, consumidos com a sua glória que penetra, inunda e refrigera a nossa alma. Seja assim nesta manhã, dando glória ao teu nome, em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, nos seus primeiros capítulos, faz questão de mostrar a sua chamada, quem o chamou, quem o fortalece, quem o direciona. Ao mesmo tempo que ele vai fazendo isso, ele vai no par e passo mostrando à igreja o poder de Deus justificar os seus servos, o poder de Deus transformar a vida dos seus servos. E quando chegamos à altura do capítulo 8, se você observar, desde o primeiro versículo, ele já começa dizendo: agora, pois, já não há nenhuma condenação, ou já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Depois de falar do pecado, depois de falar da luta, depois de falar dos desafios, no capítulo 7, quando ele se chama de desventurado homem. Agora, quando ele chega no capítulo 8, ele tem esta convicção: nenhuma condenação pode me separar do Senhor. E ele continua no capítulo 8, no texto que conhecemos por excelência do Senhor, no versículo 26, quando ele diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, quando nós podemos orar, podemos buscar e o Espírito Santo intercede por nós. Tudo isso ele diz, após também dizer que a natureza geme e espera pela volta, pela redenção do Senhor, depois de ele dizer que a natureza humana aqui sofre por esse mundo tenebroso, sofre porque são perseguidos aqui nessa terra, os servos de Deus. Mas quando nós chegamos nesse virar de página, a partir do versículo 28, ele vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o propósito do Senhor. E depois de dizer essas coisas, depois de dizer do chamamento, depois de dizer da predestinação, da justificação, da glorificação, ele então grita como num ápice de um servo ou de uma oração que agora se entrega, se deleita em Deus, embora toda dor circunde a sua vida, ele tem a leveza de dizer: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E quando Paulo está dizendo isso, ele está dizendo também, já pensando nas angústias que ele, como pregador, como anunciante do Evangelho, passa. Ele entende como Deus quer cuidar, como Deus vai fazendo a obra dele avançar na minha e na sua história, e isso não nos desvencilha
do sofrimento, da angústia, da perseguição, da fome, da nudez, do perigo, da espada, como o texto mesmo aponta. O apóstolo está dizendo aquilo que ele escreve aos Filipenses no capítulo 1, versículo 6. Aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É nesta perspectiva, então, que Paulo aqui traz um alento, ou que Deus traz um alento para a igreja daquela época e para nós, igreja, hoje, para que eu e você, junto ou perante as labaredas deste mundo que quer nos consumir, eu e você cobremos o ânimo e encontremos paz no Senhor. Nós estamos vivendo, irmãos, nesse final de semana, um tempo em que as pessoas estão procurando paz onde não há paz. Um tempo onde as pessoas estão procurando alegria onde não há alegria. É tudo passageiro. É tudo uma mentira, um engodo, um enredamento do inimigo que tem muitas vezes acometido a própria igreja do Cristo Todo-Poderoso. E quando nós, observando Paulo escrevendo isso, inspirado por Deus, ele estava aqui mostrando então como Deus cuida de nós e como a sua alma, a minha alma, no meio das angústias pode encontrar alento, paz, esperança para a nossa vida. Primeira coisa que nós vemos nesse texto é que eu e você encontramos paz porque Deus não poupou nem o seu próprio filho para nos dar paz. Se nós lermos o profeta Isaías no capítulo 53, se nós lemos os atos da crucificação sendo relatados pelos evangelistas, nós vamos ver Cristo sofrendo, Cristo cumprindo o seu propósito para que a obra em mim e em você fosse completada. Que dia glorioso, irmãos, é o dia da morte do Senhor, onde todo o peso da ira de Deus vem sobre ele, mas ali era o propósito de Deus cumprindo-se na minha vida e na sua vida, para que eu e você, que não poderíamos suportar a ira do Senhor, tivéssemos absolvição. Como encontrar paz neste mundo tenebroso, neste mundo que vem então com labaredas de fogo? Como encontrar paz? Entendendo que Deus nos ama tão poderosamente que entregou o melhor de si para nós. Entendendo que Deus entregou o melhor de si para nós. Entenda isso. No meio das angústias da sua vida, no meio das lutas da sua vida, lembre-se disso, que o Senhor te dará graciosamente todas as benevolências que estão inclusas nos altos céus. Todas elas estão contidas na bênção daquele que se rende aos pés do Senhor Jesus, daquele que é justificado no sangue do Cordeiro, que morreu, ou que antes, como diz Paulo, ressuscitou, vencendo a morte. Irmãos, a angústia dos dias que nós estamos vivendo, muitas pessoas estão abandonando a fé. Muitas pessoas estão esfriando na fé. E parece-nos antagônico, mas as labaredas do mundo têm esfriado a fé. Isso não pode acontecer no seu coração. Isso não pode acontecer na sua vida. As coisas do mundo estão esfriando a fé da igreja, estão esfriando a confiança no Senhor, e as pessoas estão a cada dia se esquecendo desta intercessão do Espírito Santo, do Senhor Jesus, a favor da sua igreja. E eu e você precisamos entender algo. Deus nos entregou o melhor de si. Mas volte os olhos ao texto. O versículo 36. Por amor de ti, eu e você somos entregues. Por amor de ti, eu e você fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Por amor de nós, de mim, de você, o Senhor nos faz mais que vencedores no meio dessas angústias da vida, porque Ele nos amou. Onde você vai encontrar amparo para a sua história nos dias de hoje? Onde nós vamos encontrar deleite para a nossa alma? Ou como diz Davi no Salmo 23, onde é que você vai encontrar refrigério para a sua alma? Onde é que você vai encontrar vitória? Como o próprio salmista diz, o meu cálice transborda e o inimigo está ali, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Quem pode fazer isso por você?
Quem pode vencer os seus adversários? Quem pode fazer você superar os desafios? Aquele que não poupou o seu próprio filho. Pode fazer isso por nós. Cristo Jesus faz isso por nós. E esse processo da justificação do Senhor é transformador na nossa vida, porque Paulo aqui agora vai dizer de coisas então preciosas e vai mostrar para nós como Deus quer tratar, como Deus quer mostrar isso para nós. E Paulo vai usar uma linguagem aqui exacerbada, até exagerada, de antagonismos aqui, para nós entendermos. Observe o texto. Ele começa a dizer no versículo 38, porque eu estou bem certo de que morte e vida, antagônicos, distantes, diferentes, contraditórios um do outro, e ele está dizendo, nem a morte pode me separar, nem a vida pode me separar. O grande problema é que hoje a igreja pensa nisso, a morte não pode me separar, mas a vida pode. A vida não pode te separar do amor de Cristo. A vida não pode te deixar distante do Senhor, porque a vida do servo de Deus é aos pés da cruz. Viva aos pés da cruz. Então, quando ele diz, eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida podem fazer isso, ele está dizendo aqui, que enquanto ele viver, ele vive para Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 20, você já leu hoje? Já estou crucificado, agora eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim, e esse viver que eu tenho na carne é para Ele, é para a glória dEle. Então, nem a morte e nem a vida pode te separar. Não se separe do Senhor, na angústia, nas labaredas que vêm contra você, no fogo consumidor do inimigo contra a sua vida, nas setas agudas do valente que vem contra você. Deus está te dizendo, eu já dei o melhor de mim para você. Nada pode te separar, nada pode te separar do amor meu por ti. Nada, absolutamente nada. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados. Mais uma vez ele está dizendo aqui de poderes espirituais, nem coisas que são aqui da terra, vida, morte, caminhar, dia a dia, nada disso, nem anjos, nem principados, está falando de poderes espirituais, das batalhas ou nas regiões celestiais, onde há uma travada luta, um para te derrubar e o outro para te manter de pé. Ele está dizendo aqui, isso é uma realidade na vida cristã. Quando o inimigo vem contra nós, quando o inimigo traz a bandeja dos prazeres, dos deleites do mundo lá fora, rejeite, viva para Deus, creia que isso também é coisa espiritual. Por isso ele diz, nem morte, nem vida e nem coisas espirituais, porque existem coisas que parecem simples, singelas, que vão enganando a igreja do Senhor. Enganando a igreja do Senhor. E ele diz que nem coisas de hoje e nem coisas de amanhã, nem coisas do presente e nem coisas do porvir. Pare de também só ficar planejando coisas aqui para a terra. Comece a planejar sua vida lá na glória. Comece a pensar em como será. Eu não sei, nós não sabemos, mas comece a imaginar as glórias benditas com o Pai, com o Filho, com o Redentor na nossa vida, vendo Jesus sendo a luz que ilumina, que não há necessidade mais de sol ou lua. É nessa perspectiva que Paulo está falando. Se apegue às coisas celestiais, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo habita. Eu e você devemos buscar isso, encher o nosso coração disso, porque as angústias vão se apresentar na sua porta. Angústia apresenta-se por doença, irmãos, por enfermidade. Angústia se apresenta com dificuldade. Dificuldade financeira, dificuldade relacional, enfermidade na alma. Todas essas coisas podem sim acometer o nosso coração, acometer a nossa vida, mas eu e você devemos nos firmar no Senhor, olhar para Cristo e entender que Ele não poupou o seu próprio Filho para nos entregar. O profeta Isaías escreve algo que é difícil até de nós entendermos. Ele diz que agradou a Deus moê-lo para que a minha angústia fosse aliviada, para que o fardo fosse leve, para que você encontrasse descanso para sua alma. Não é nas coisas deste mundo.
Deus quer ensinar isso para nós, irmãos. Como igreja, Ele quer que eu e você aprendamos dessas coisas, porque tem muita angústia, tem muita dor, tem muita perseguição, tem um monte de dificuldade que nós vamos passar, porque as pessoas querem nos ver derrotados. Mas eu olho para esse texto, e além de enxergar então que Deus não poupou o seu melhor e nos deu o melhor, eu olho para esse texto e encontro também a manutenção da graça para viver. Manutenção da graça para viver, irmãos, é nós encontrarmos coragem, ânimo e paz, embora tudo isso nos acometa. Embora a fome, a espada, as dificuldades se apresentem a cada um de nós, como nós lemos aí, olha para a sua Bíblia, versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será as lutas do dia a dia? Será aquela angústia da sua alma que você não consegue nem falar, você não tem força nem para orar? Será que essa angústia vai te separar do amor de Deus? Será que esta perseguição, essa pessoa que luta contra você, labora contra você, será que essa pessoa é melhor do que a graça de Deus? Absolutamente não. Absolutamente não. Será que o desprovimento de qualquer alimento ou outra coisa pode te separar do amor de Cristo? Será que qualquer vergonha que as pessoas queiram intentar contra você é maior que a graça de Jesus? Eu te lembro aqui do espetáculo que foi a morte do Senhor para os algozes. Um espetáculo de vergonha para o rei dos judeus. Mas não era um espetáculo de vergonha. Ali estava o cumprimento da graça bendita. Então enxergue Deus não poupando e enxergue Deus agraciando a igreja, agraciando eu e você nessas possibilidades de vivermos essa graça abundante sobre nós. Nudez. As pessoas querem envergonhar você como cristão. E às vezes eu e você damos até motivo. Infelizmente. Mas Deus fala aqui, quem pode te separar do amor de Cristo? Quem pode te separar? O perigo? A espada? O correr riscos? O passar por lutas, por dificuldades? Nós lemos aqui a palavra do Senhor, que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Irmãos, isso não pode ser um refrão de cantiga. Isso é um registro de alma. Isso tem que ser um registro da nossa alma. Que Deus não poupou o seu próprio filho. Que Deus me agracia dando força, sabedoria, graça para passar pelos dias angustiantes da minha história, passar pelas tribulações, passar pelos dias angustiantes, passar pela perseguição, passar pela fome, passar pela nudez, passar pelo perigo, passar pela espada, passar por tudo que eu tenho que passar, graciosamente. Você se lembra de William Tyndale? Graciosamente. Posso ficar citando aqui para você John Wycliffe, John Hus, tantos outros que foram queimados. Olhando para a palavra, Estevão, não lhes impute este pecado. No meio das suas angústias, olhe para os céus. No meio das lutas da sua vida, no meio da angústia da sua alma, os céus estão abertos. Você está olhando para a angústia e não está percebendo os céus abertos a seu favor. Você está olhando para tanta dor, tanta aflição desse mundo tenebroso e está esquecendo de olhar para o alto, para o autor e consumador da sua fé. Olhe para o Senhor. Deus quer aliviar todos esses fardos. Deus quer tratar o seu coração. Deus quer te dar força para também passar por essa luta, passar no vale. O vale existe, irmãos. A angústia existe, a dor existe, a doença existe, a morte existe, a nudez, o perigo, tudo isso existe. A tribulação existe, a angústia da alma existe. Mas existe o Todo-Poderoso Consolador, que abre os céus para nós, e nós ficamos olhando para a angústia, para isso, para aquilo outro, e não nos apercebemos da gloriosa e poderosa presença do Senhor conosco.
Não é à toa que o Senhor diz para nós: eu sou a sombra à sua direita. Não é à toa que nós vemos o registro que Deus guia o seu povo enquanto está calor, enquanto as trevas vêm querendo dissipar. Deus coloca a nuvem de glória cuidando do seu povo. E quando o inimigo vem sorrateiramente à noite como um ladrão, querendo tragar você, afogar você, afligir a sua alma, o Senhor está lá com a coluna de fogo. O problema é que eu e você não olhamos para isso. E nós não conseguimos reconhecer que Deus não poupa o seu melhor e que Deus ainda nos enche dessa graça maravilhosa. Por isso sofremos. Por isso as angústias tomam conta de nós. Por isso é que eu e você ficamos aflitos, agitados. É por isso que muitas pessoas têm medo da morte. É por isso que muitas pessoas têm medo de doenças. Se cuide aí que a Covid está de volta. É por isso que as pessoas têm medo de uma gripe. Porque não olham para o Senhor, não encontram paz. As angústias parecem ser maior do que nós. Parecem. Mas quem é o nosso Deus? Quem é o seu Deus? Meu Deus sou eu mesmo? Não. O Senhor Jesus é que tem esse amor incondicional para com a minha vida e com a sua vida. Então olhe para isso, olhe para o que Deus fez. Deus moveu a história, levou o seu filho até o Calvário, aquela rude cruz, padeceu ali, recebendo toda a ira, tomou ou sorveu o cálice da ira de Deus para que você tivesse paz. Paz onde? Paz na angústia, meu irmão. Paz na dificuldade. Para você ter aonde buscar. Para você poder dizer na sua angústia, como Jó já disse, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Para dizer como o apóstolo Paulo lá no meio das suas angústias, no calabouço da morte, no corredor da morte, a guilhotina ao pescoço, e poder dizer, eu sei em quem eu creio, eu sei que a minha coroa está me esperando. Nós temos que ter isso hoje. A igreja tem que ter isso hoje. Porque as labaredas infernais estão aí contra a sua vida. E Deus quer que eu e você nos mantenhamos firmados nele o tempo todo. Creiamos que o Senhor está cuidando de nós. Creiamos que o Senhor é bondoso para conosco. Então, muitas vezes, irmãos, nós vamos viver esse contraditório, ou aquilo que nós chamamos de antitético na Bíblia. Ele fala de coisas contraditórias para eu e você entendermos que entre uma coisa e outra, toda essa malignidade é tomada pelo Senhor, varrida pelo Senhor. E isso começa pelo coração. Começa por um coração cheio de paz, cheio de alegria, cheio de contentamento, entendendo o que Deus fez, entendendo o que Cristo fez, dessa graça bondosa que veio sobre nós. Mas olhe para o texto. O versículo 39, ele diz, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura. Qual criatura? Qualquer criatura. Seja ela celeste, seja ela daqui da terra, nada pode te separar do amor de Deus. Nada. Absolutamente nada. Basta que eu e você olhemos para as Escrituras para encontrarmos esse deleite no nosso coração. Deus está nos lapidando, e lapidar é assim mesmo. Tem luta, tem dificuldade, tem tribulação, tem angústia da alma, tem perseguição, tem fome, tem nudez, tem perigo, tem espada, tem tudo isso, mas o Senhor está conosco. Tem coisas aí que parecem de morte, mas Deus pode tornar em vida. Tem coisas que parecem de vida, mas são caminhos de morte. Tem coisas que Deus quer trabalhar no nosso ser, que são espirituais. Tem pessoas com malignidade no coração, te oferecendo banquete, você está aceitando. Não aceite os manjares desse mundo, meu irmão. Não aceite, minha irmã, em nome de Jesus. Olhando para o texto, eu e você podemos encontrar aqui subsídios, então, para eu descansar nesta convicção. Deus deu o melhor, Deus fez o melhor, não poupou o seu próprio filho por mim, e além de me dar o filho, me deu a graça bendita de todo o tempo, de em todo o tempo, caminhar comigo. O grande problema é que eu não caminho com o Senhor. Nós não caminhamos com o Senhor o tempo todo.
nós nos distanciamos, nós nos distraímos. Lembra do que Deus falou aqui há poucos dias? Das distrações. Nós nos distraímos. Não perca o foco da sua vida. Não percamos o foco da nossa vida. As angústias da sua vida são tratadas pelo Senhor. Acalma o seu coração, fortifique o seu coração, tenha bom ânimo no Senhor, confia no Senhor, espere no Senhor, creia no Senhor, confie nessa graça abundante do Senhor, que inunda o coração de cada um de nós, como fez nesse homem que está escrevendo aqui, um homem lapidado, forjado aqui na bigorna do sofrimento, irmãos. É na luta. Para crente não tem molezinha, não. É angústia mesmo. De muitas vezes nós ficarmos como Ana e só balbuciarmos, nem sair palavras da nossa boca, porque nós não sabemos nem o que orar, como orar. Mas o Espírito Santo transforma esta oração e leva os gemidos inexprimíveis para o Pai, para que você seja assistida, para que você cobre o ânimo, para que você se levante, para que você não desista, porque essa graça inunda o seu coração, para que você pare de olhar para as coisas do mundo e comece a olhar para essa graça maravilhosa. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando nós lemos Apocalipse capítulo 1, é o que nós vemos. O relato de Deus se manifestando na vida de João. João havia sido levado à ilha de Patmos. João havia sido banhado em óleo quente. Está agora exilado. Está distante de tudo. Mas se você continuar lendo, ele vai falar assim: o Senhor apareceu para ele. Deus aparece na história e transforma toda dor e sofreguidão em alívio balsâmico para a alma. Deus tem isso para nós, irmãos. Olha para a história das histórias dos nossos irmãos que estão aqui na Bíblia, no correr da história. Olha tantas histórias que Deus transformou, que Deus mudou, que Deus moldou, que Deus transformou. Como nós ouvimos no último domingo aqui, Deus tratando aquela mulher no deserto, Deus tratando aquela mulher que levava o filho morto. Deus trata. Deus quer dar vida para a gente. Deus tem vida e abundância para nós, basta que olhemos para os céus, basta que reconheçamos que Deus nos dá sempre o melhor. Não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Todas as coisas. Todas as coisas. E é por isso então que o apóstolo escreve que eu e você, em todas as coisas, somos mais que vencedores. Em todas. Nas angústias da vida. Nas dificuldades. E existem coisas que eu e você desesperamos da alma. Como este mesmo apóstolo escreve aos Coríntios. Mas ele encontrou um deleite para a vida dele. A minha graça te basta. Irmão, irmã, se nós tivermos a graça de Deus, o que mais nós queremos? O que mais nós queremos? A graça é o convite do deleite. A graça é o convite do refrigério para a alma. A graça é a convicção de que Ele está conosco. A graça bondosa é a certeza de que o Salvador da sua vida está com você e está lapidando você, completando esta obra iniciada por Ele mesmo. A morte não o pôde conter, diz Lucas em Atos. Paulo diz que o inimigo, o maior inimigo do homem é a morte. Mas ele também diz, tragada foi a morte pela vitória. Cristo venceu a morte. O que mais? Qual mais situação vai te trazer desespero? Se você encontrar a graça de Deus. Esse mesmo apóstolo, repetidas vezes, já disse aqui a você, escreve aos Filipenses dizendo, tudo é refúgio, tudo é nada, perto da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Filipenses 3:8. O que mais você quer?
Você quer ver os seus inimigos prostrados? Você quer ver todo mundo te aplaudindo para sua vitória ter sabor de mel? Peça graça. Queira a graça. Busque a graça do Senhor Jesus. Se você olhar as cartas paulinas, quase todas elas terminam dessa forma. A graça do Senhor Jesus seja sobre vós. É a graça, meus irmãos. As labaredas desse mundo tenebroso vêm, mas a graça as aplaca. A graça bondosa nos mantém de pé. É por isso que Paulo diz, então, eu estou bem certo. Coloque a sua fé firmemente no Senhor. Confie em Deus. Na angústia, confie em Deus. Na dificuldade, confie no Senhor. Na adversidade, confie que o amor de Deus está a seu favor. Em nome de Jesus. Nas dores da sua vida, confie que Deus está com você. Confie que Ele está com você. Tem dia que eu não sinto. Tem dia que eu peço tanto, Senhor, o Senhor está aqui mesmo. Talvez seja esse seu pensamento. Eu oro, mas eu não sinto a presença de Deus, eu não vejo Deus, Deus não move os céus, Deus não faz isso. Ele é na sua vida. Basta que creiamos nisso. Ele é na nossa vida. Ele nos sustenta, Ele nos guarda, Ele nos remete a pastos verdejantes, embora haja labaredas infernais aí fora. Não importa o quanto o mundo quer te queimar, não importa o quanto as pessoas, não importa até as circunstâncias, se todo esse fogo vem contra você, é Deus te colocando no fogo, te colocando na forja e colocando na bigorna na sua vida para te purificar. Deus tem isso para nós. Recentemente aí, os nossos irmãos assistiram o filme A Forja. Nós somos forjados, irmãos. Nós somos forjados. Com quem você vai se aconselhar? A quem você vai orar? Como você vai lidar com o dia a dia? Comece a olhar e comece a contar. O único amigo fiel, leal, amigo de todas as horas que você vai encontrar, não é nem seu pastor, não é nem o seu cônjuge, não é nem o seu filho, a sua filha. O amigo leal de todas as horas morreu por você na cruz. É Jesus, que venceu a morte, que ressuscitou, está sentado à destra do Todo-Poderoso, de onde há de vir buscar os seus. Descanse o seu coração no Senhor. Essa alma abatida e aflita, coloque no Senhor. E as angústias, e as dificuldades. Olhe para a palavra. Laços de morte se apoderaram de mim, angústias infernais me cercaram por todo lado. Então invoquei o nome do Senhor, e Ele me ouviu quando clamei. Quando vierem essas lutas, clame ao Senhor, clamemos ao Senhor, pois Ele não poupou o seu próprio Filho, pois Ele já nos tem tratado graciosamente nele. Busque Jesus, queira Jesus, engrandeça o nome de Cristo. William Tyndale é um exemplo para aquela geração, para a Inglaterra, para a transformação daquele povo. Mas Jesus é o exemplo e o caminho a ser seguido, porque só Ele é o único que dá o céu e a eternidade para os seus. Ele está te lapidando. Não murmure no fogo. Lembre da forja. Você está na forja. Você está sendo forjado para ser parecido e parecida com Jesus. Adore o Senhor. Louve o Senhor. Engrandeça o Senhor pelas angústias e lutas que você passa. Mas olhe para o céu. Não fique olhando as circunstâncias.
Olhe para o Senhor. Que essa graça inunde seu coração. Vamos orar? Pai santo e bendito, nos curvamos diante do Senhor, porque são muitas os laços de morte e as labaredas do inimigo contra nós. São muitas as ciladas, ó Pai, que nós temos visto contra nós. São armadilhas o tempo todo. Mas eu te louvo porque o salmista já afirmou: Ele não permitirá que você caia no laço do passarinheiro. Bendito é o Senhor que nos livra. Bendito é o Senhor que nos forja na enfermidade. Porque é o Senhor que pode nos curar, nos levantar. É o Senhor que afofa o leito. É o Senhor que dá força ao cansado. É o Senhor que levanta o desvalido. Apruma a nossa vida, Senhor. Como o profeta Amós fala desse prumo do Senhor, nós clamamos ao Senhor. Apruma a nossa vida. Endireita os nossos caminhos. Ensina-nos, ó Pai, os teus caminhos. Para que possamos entender esta obra salvífica cada dia mais e que isto seja não só de entendimento, mas de vivência para teu louvor. Nós oramos aqui por estes irmãos que têm passado, Senhor, por angústias, têm passado por tribulações, setas agudas do valente o tempo todo. Levanta o escudo, Senhor. A tua palavra é escudo e broquel. Dá aos teus servos, ó Pai, escudo, Senhor. Escudo para batalhas pequenas, para a agilidade do teu povo. Escudo para batalhas ou dardos mais fortes do inimigo. Dá-nos tua compaixão, Senhor. Dá-nos esta presença santa e poderosa. Dá-nos senso do que o Senhor faz por nós, intercede por nós, do que o Espírito Santo faz por nós, quando nós não sabemos orar, quando nós não sabemos o que fazer, nós não sabemos como fazer. Ó Santo Espírito de nós te clamamos, ó Pai, de nós não pode sair nada bom, mas do Senhor a plenitude de graça e bondade. E nós recorremos ao Senhor. Faz-nos provar dessa graça abundante que é sobre nós. Abre os nossos olhos, Senhor. Faz-nos enxergar que maior é os que estão conosco do que os que estão contra nós. Dá-nos este senso, ó Pai, do exército do Senhor trabalhando a nosso favor. Nas batalhas espirituais que enfrentamos, ó Pai. Nas angústias, ó Pai, da alma. Faz-nos encontrar o refrigério do Senhor. Faz-nos encontrar os pastos verdejantes. Dá-nos força, Senhor. Dá força ao cansado. Levanta, Senhor, para a tua glória. E naquele, Senhor, coração, naquela mente, Senhor, que parece já desesperada. Revela-te a eles, Senhor. Revela-te, Senhor, de maneira graciosa. Para que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, inunde estes corações. Que cada vida aqui, Senhor, nas angústias da vida, nas procuras, ó Pai, encontrem o Senhor primeiro. Que a nossa primeira procura e o nosso primeiro deleite seja em Ti, nas coisas celestes, para que, fortalecidos, possamos discernir o que é dos céus e o que é infernal contra nós. Dá-nos esta distinção, Senhor, em todo o tempo. Cuida do teu povo, Senhor, nós te clamamos. Cuida de nós. Nós necessitamos do Senhor. E eu oro aqui para que o Senhor alente e alegre e motive, favoreça e fortaleça este coração, essa angústia de alma, que o Senhor alivie esse fardo, para louvor do Senhor.
Que cada um dos teus filhos encontre o jugo suave do Senhor e o fardo leve da graça bondosa do Senhor. Seja assim, Senhor, tão somente para teu louvor, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Nos preparando aqui para a ceia do Senhor, irmãos, eu convido você para abrir mais uma vez as Escrituras.